vamos iniciar a análise de uma nova questão de um concurso público, também ligado ao direito tributário. E nós temos aqui uma nova questão que é do concurso de analista judiciário de procuradoria, da Procuradoria do Estado de Pernambuco, cuja banca foi a CESP do ano de 2019, e nós temos uma questão também interessante porque ela versa sobre imunidade, nós veremos, e essa questão ela não traz alternativas para assinalarmos a correta, mas sim se a afirmação trazida pela CESP é correta ou incorreta. O que diz a CESP? Ela diz que, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, a CESP quer entender aqui o que entende o STF e o STJ, o que diz a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente acerca da imunidade e da obrigação tributária. E aí afirma a CESP o seguinte: a imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos está condicionada à inexistência de contribuição por parte dos seus beneficiários. O que a CESP está afirmando nesta questão? Que para ser imune, a instituição sem fins lucrativos, ela não poderá ter contribuição por parte dos seus beneficiários. Porque, eventualmente, se ela tiver a contribuição por parte dos beneficiários, ela estaria caracterizada por uma questão de ausência de imunidade tributária. Então vejam, ela vincula, ela condiciona a imunidade à inexistência da contribuição de seus beneficiários. Primeiro ponto, onde se encontra alocada a imunidade das entidades sem fins lucrativos? Ela encontra-se no artigo 150, inciso 6, a linha C. O artigo 150, inciso 6, a linha C, afirma que aos entes tributantes é vedado a instituição de impostos. Só que a letra C diz que, sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive de fundações, de entidades sindicais, de trabalhadores e das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos atendido aos requisitos da lei. Continua ainda o artigo 150, no seu parágrafo 4º, e diz que, em relação à imunidade das entidades sem fins lucrativos, que está lá na linha C, haverá imunidade compreendendo somente patrimônio, renda e serviços que estiverem ligados às finalidades essenciais das entidades mencionadas. Então, uma entidade sem fins lucrativos de caráter assistencial e educacional teria imunidade a impostos incidentes sobre serviço, patrimônio e renda, desde que eles fossem, ou o objeto efetivamente fosse revertido dessa renda, imaginemos assim, às finalidades institucionais da própria instituição sem fins lucrativos. Só que, ao analisarmos o artigo 150, nos vem a dúvida, né? Será que estaria condicionada esta imunidade da entidade sem fins lucrativos à ausência de contribuição por parte dos beneficiários dessa instituição? Para nós entendermos o que é certo ou errado, nós vamos ter que analisar qual é o entendimento do STF. E diante disso, vamos analisar, inclusive, qual é o gabarito, se está certa ou incorreta essa questão e por que da resposta. Vamos lá. A afirmação está certa. Por quê? O embasamento é o seguinte: a assistência social tem caráter não contributivo, ao contrário da previdência social, que tem caráter contributivo. Desta forma, os planos de previdência privada só gozarão de imunidade quando não forem custeados pelos beneficiários. Neste sentido, existe a seguinte súmula. Súmula 730 do STF. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos que estão no artigo 50, inciso 6, a linha C da Constituição Federal,
somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos seus beneficiários. Portanto, meus caros, fazendo uma análise nos termos da súmula 730 do Supremo Tribunal Federal, nós somente nós teremos a imunidade se não houver qualquer tipo de contribuição por parte dos beneficiários. Então, a imunidade das entidades sem fins lucrativos de caráter assistencial está ligada à ausência da contribuição por parte dos beneficiários. Base legal encontra-se na súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Desta maneira, a afirmação trazida pela CESP nesta pergunta está efetivamente correta.